Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Inspire. E realmente hoje motivo de inspiração para mim que estou entrevistando esta pessoa e para você que vai assistir e conhecer um pouco da história do coordenador, do pai de um projeto lindíssimo chamado Fraternidade Sem Fronteiras. Wagner Moura, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, uma alegria poder falar com você. Que bom! É a primeira vez que você vem a Londres, é a primeira vez que você está vindo para a Europa trazer o projeto. Como é que tá essa história, Wagner? Então, o projeto ele começou a crescer muito no Brasil e nos corações dos brasileiros, mas começou a crescer em todos os corações, né? Então a gente veio para poder estar juntos, né? Com esse grupo que já está aqui na Europa. E conta pra gente, né? As pessoas vão ouvir falar Fraternidade Sem Fronteiras. O que é exatamente o projeto e quando ele começou? Então, é um movimento de fraternidade. E todos nós já ouvimos falar em fraternidade. Só que essa fraternidade que nós ouvimos muitas vezes fica no conceito, né? Fica na filosofia. E o que nós estamos nos propondo é uma vivência real disso. Vivência do que seja a palavra fraternidade. Então, um grande desafio para muitos, né? Então, todos nós que estamos hoje envolvidos nessa causa, e é interessante que nós falamos isso em todos os locais. Sim. Quando eu estou na aldeia, e nós vamos iniciar alguma fala para a comunidade, com os líderes espirituais da aldeia, com as crianças, com a comunidade, nós começamos a dizendo assim, olha, nós gostaríamos que vocês não nos olhassem como salvadores, como brancos, ou como alguém que veio me ajudar. Não. Que você nos olhasse como irmãos. Porque o nosso exercício hoje é olhar então o velhinho, aqueles velhinhos, como os meus avós. E vocês que são da minha idade, né, como meus irmãos. E as crianças, né, são os nossos filhos. Então, a partir do momento que a gente tem essa visão verdadeira, no exercício, porque na verdade É isso... a prática, né? Na verdade isso nós não temos, né, na sua plenitude. Sim. Porém, nós acreditamos que o exercício verdadeiro disso nos leva, né, a ampliar essa visão de mundo, de família, uma família muito maior. Então, as pessoas envolvidas nesta causa têm esses princípios de fraternidade universal, né, sem diferença de religião, sem fronteiras geográficas, né, de cor, de nacionalidade, enfim, Sim. Qualquer tipo de diferença. Todos nós somos irmãos, aí tudo fica diferente. Com certeza. E quando é que isso começou, né? Foi no Brasil? Foi no Mato Grosso, de onde você é? Conta um pouquinho da história do Fraternidade Sem Fronteiras. Então, olha só, isso é algo muito do coração. Eu acho que isso começou mesmo aos 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade. Foi na separação dos pais. Os pais separaram e eu saí caminhando pelas ruas e comecei a ficar magoado, chateado. Estava chorando, na verdade, uma criança, né? Mas no fundo, algo dizia uma coisa, olha, por que você chora pela separação dos seus pais? Se você tiver que chorar, chore pelas guerras do mundo, pelas crianças da África. Foi tão forte aquele momento que ficou gravado no coração. Que chamado, não é? Foi um chamado. E a partir daquele momento, daqueles 10, 11 anos de sofrimento, Sim. ficou gravado no coração a ideia inconsciente ou consciente, alguma coisa estava brotando na mente sobre crianças da África. Entendi. E aí, futuramente isso aconteceu? Quando é que isso... Interessante que, ao passar do tempo, eu tinha algumas dores na alma, como muitos de nós temos, né? Sim. Dores na alma. Falta alguma coisa, né? Coração.
Só que era muito forte essa dor. De tal forma que na adolescência, na juventude, eu sentava no meio-fio, acho que muita gente faz isso, né? Caminhando sozinho e olhando por aquele vazio imenso, e chorava, e a África vinha na cabeça novamente. Mas ainda não tinha um significado. Né? Por que África? Né? Sim, tão longe. Tão longe, então não tinha um significado. De tal forma que isso foi passando, e eu me interessei pelas causas sociais, né? As obras sociais. Aquilo me atraía muito. Era o caminho. Era o caminho. Uhum. Tudo que era o trabalho social na periferia da minha cidade me atraía muito. Então, já na juventude, eu iniciei trabalhos sociais. Enquanto eu estava participando do trabalho social, aquela dor amenizava. Interessante. Quando eu estava muito envolvido com o trabalho, aquilo amenizava. Porém, quando algo ficava mais tranquilo, o trabalho estava mais tranquilo, a dor voltava. E geralmente no final dos trabalhos eu tinha dor. Durante o trabalho não. Entendi. No final voltava a dor. Mas era uma inquietação? Era uma dor tão grande, né, que às vezes, no final, antes de eu decidir realmente, eu acordava às 5 horas da manhã com a esposa, né, sim. deitado. Às vezes eu chorava das 5 às 6 da manhã. Olha só. Com a esposa do lado. E vinha tanta coisa na cabeça. Só que eu chorava quietinho, né? Pra não assustar a esposa, né? Mas vinha tanta coisa na cabeça, e a África vinha novamente. Mas mais uma vez não tinha. Né? Lógico que eu queria. No fundo do coração, eu queria ajudar, eu não aceitava realmente a situação da miséria do mundo, dos problemas das crianças, sempre vinha. Mas ainda continuava. De tal forma que eu abri um trabalho social, né, na periferia de Campo Grande, e achei que estava tudo ok. Falei, deve ser isso. Até então, eu fui voluntário e agora eu vou abrir um trabalho. Sim. Né? Então, interessante que depois de um ano desse trabalho, depois que nós abrimos o trabalho, era numa favela de Campo Grande, depois de um ano o trabalho cresceu, muitos voluntários, e aí depois de um ano que estava mais ou menos organizado, a dor não volta de novo. Olha e mais forte do que nunca. E aí uma vez eu andando pelas ruas do bairro, eu decido, né? Olho para o céu com dois baldes de sopa que eu ia distribuir na comunidade, e aí eu falo simplesmente, olha, eu vou para a África, né? Conversando com Deus, né? Buscando uma espiritualidade com profundidade, chorando, eu disse, eu vou para a África. Só que até então eu não tinha condições, porque eu era funcionário, eu não tinha condições financeiras, eu não tinha tempo. Como que eu ia para a África? Mas intuitivamente eu sabia que era lá e eu precisava me preparar. Olha o que acontece, um mês depois eu estou numa outra cidade visitando um irmão, ele fala, mano, vamos abrir uma empresa. Eu tinha uma casa na minha cidade, ele tinha a casa dele na cidade dele. Você vende a tua casa, eu vendo a minha, a gente monta uma empresa. Quando ele me falou isso, eu vi que aquilo era meu passaporte para a África. Eu não tive dúvidas e falei, mano, vamos abrir. Interessante que eu vi milhares de crianças naquele momento. É algo tão forte, tão intuitivo, né? E eu vi. Então eu tinha certeza que aquilo seria o passaporte. Bom, passado 2 anos e meio, quase 3 anos, ele abriu a empresa dele, deu certo. Eu abri a minha, né, na cidade. Depois de 3 anos, a primeira oportunidade que eu tive de tirar um dinheiro da empresa, eu comprei a passagem e fui uma das regiões mais desafiadoras que eu pesquisei, vi que era Moçambique, as aldeias moçambicanas. Então eu fui sem conhecer ninguém, mas eu queria estar lá presente e conhecer a realidade das crianças africanas.
Uau!